Seguinte, que basicamente o mundo quer três coisas da gente. O seu dinheiro, o tempo inteiro o nosso dinheiro, você tem que comprar, você tem que gastar, você tem que consumir o seu dinheiro, a sua atenção, né? Que a nossa atenção agora vale muito dinheiro, né? Aí ele coloca assim, né? Será que a próxima rede social ela vai ser mais ou menos viciante? Muito mais viciante, né? Porque tem toda uma ciência por trás para fazer com que as pessoas passem mais tempo. Tudo ao nosso redor influencia nossas escolhas. O ambiente, as pessoas, os aromas, as sensações. Entender comportamentos humanos é o primeiro passo para transformar relações, empresas e até cidades. Este é o programa da Minha Camboriú 360, o podcast que gira em torno das histórias e dos talentos que movimentam a nossa cidade. Eu sou Márcia André Santos e hoje nossa conversa acontece em um lugar que nos ajuda a entender na prática o impacto do ambiente sobre a experiência. Estamos na Gran Pane, um local que une acolhimento, sabor e presença em cada detalhe. É o cenário ideal para falarmos sobre comportamento humano, decisões nas organizações e como criar experiências que fazem sentido. Primeiramente, quero agradecer a Paulinha e ao Danilo por nos receber aqui hoje. Nosso papo hoje é com alguém que estuda profundamente como pensamos, decidimos e nos comportamos nas organizações e na vida. Estou aqui com o Lucas Silveira Júnior, que é Master em Economia Comportamental, especialista em Administração de Empresas, com graduação em Relações Internacionais e Gestão Pública. Ele atua há anos com educação corporativa, criando experiências práticas, lúdicas e transformadoras em empresas e instituições e organizações de todos os setores. Lucas, é um prazer tê-lo aqui, te receber na Minha Camboriú 360. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcia. Eu fico muito feliz com essa oportunidade e eu espero que essa conversa seja tão boa para a gente quanto eu imagino que seja para quem vai estar ouvindo a gente também. Com certeza. E não posso esquecer, porque geralmente eu esqueço, nós vamos ter uma conversa muito interessante, então já se inscreva, porque cada dia esse programa vai ficar melhor. Para você não perder nada, acione o sininho, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que são interessadas nesse assunto. E dá seu like, né? Diz que gostou. Se não gostou, diz também que não gostou, porque daí a gente vai ajustando e melhorando, né? Porque essa é a nossa função aqui. Bom, dados os proclames paroquiais, né? Agora, Lucas, me conta, como começou o teu interesse nessa área de comportamento humano, tomada de decisão? Conta um pouquinho da tua história para nós. Olha, Márcia, então é algo realmente muito interessante, porque desde muito antes de eu começar a estudar a respeito, desde criança, eu sempre fui uma pessoa muito observadora em relação ao comportamento, em relação às pessoas que conviviam comigo na escola, enfim, né? E às vezes eu fazia, ainda enquanto criança, algumas estimativas, né? Não necessariamente precisas, em relação de como seria o futuro aqueles colegas, principalmente colegas de classe que são estudiosos, que não são, né? E eu imaginava assim, poxa, será que fulana, por ser mais estudioso, ele vai ter um desenvolvimento melhor, vai ter uma profissão, digamos que ele vai ter um retorno maior. Em outras palavras, claro que quando eu era criança, né? E realmente eu vejo que a ideia, né, de observar o comportamento para entender e não só para julgar, né? A gente acaba julgando, né? Realmente vem de muito cedo. E depois, já na adolescência, eu comecei a estudar a respeito. Que legal! E o que te levou a conectar economia, gestão e comportamento na mesma carreira? Isso que eu nem considerei aqui, que tem uma relação internacional aí no meio. Daí tu meio que fez um mix. Porque na realidade é assim, independente de onde nós formos trabalhar ou nos ambientes onde nós nos portamos, né, que a gente convive, a gente lida basicamente com pessoas. Então, pode ser uma instituição religiosa, pode ser dentro da própria família, são organizações, né? E por mais que a gente tenha uma estrutura, que a gente tenha processo de como executar um serviço, a gente sempre depende das pessoas. Inclusive hoje, né, com todas as tecnologias e as inteligências artificiais, as IAs, a gente precisa de pessoas que precisam se aprimorar, que precisam crescer em termos profissionais, e no final tudo acaba realmente em comportamento. E quando tu transformou isso
que você pensou assim, não, eu vou criar, vou começar a ensinar, vou fazer treinamentos, oficinas, como é que foi para esse lado? Então, na realidade, antes mesmo de eu começar a fazer com mais frequência cursos, palestras e treinamentos, eu já separava, Márcio, alguns materiais e falava assim, eu vi um vídeo ou participava de um treinamento como aluno, eu falava, nossa, esse material é muito legal, um dia eu vou usar esse conteúdo, enfim, né? Então, tinha alguns materiais que eu realmente preparei, que eu já deixava guardado para falar sobre um determinado tópico, né? Mas uma grande, digamos assim, virada foi quando eu vi a possibilidade, quando eu comecei a estudar lá por 2015, 2016, a respeito da economia comportamental, que era justamente aquilo que eu queria, que era ter uma base fundamentada em psicologias, mas não no sentido de eu fazer terapia. Eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, né? Mas a Uhum. gente tem uma base muito forte da psicologia dentro da economia comportamental, e eu vi que realmente era a área que estudar as decisões humanas do ponto de vista das finanças pessoais, do ponto de vista das decisões que a gente toma de consumo, né? Ou mesmo decisões pessoais, realmente fazia uma grande diferença. E a partir daí, eu procurei o que havia de início de melhor para me especializar nesse sentido. Vocês ouviram, né? Economia comportamental. Eu sou da área de economia e eu acho muito interessante esse assunto, mas eu quero que o Lucas explique para nós melhor o que é a economia comportamental. Antes, eu queria só fazer um parêntese. Teve um prêmio Nobel, eu não vou lembrar o ano, que ele estudou a economia dos relacionamentos, nos relacionamentos, ou seja, o quanto tu perdia num divórcio, por exemplo, o quanto isso afetava a economia pessoal ou num casamento ou num divórcio. Isso foi um prêmio Nobel por causa dessa teoria. Então, Aham. às vezes, quando a gente pensa que economia, a gente só fala ali de matemática, números, sim, sempre vai ter a matemática, os números e as estatísticas, mas também tem muita coisa interessante em áreas comportamentais. Tem, né? A economia comportamental, basicamente, é a junção da psicologia com a economia. Você falou de prêmio Nobel, né? Então, a economia comportamental, basicamente, a gente já tem 4 prêmios Nobel que a gente pode falar que são pessoas que, ainda quando não se chamava economia comportamental, que são pessoas que foram destaques que a gente estuda muito hoje, né? A gente tem desde 1978, 2002, né? Tem um nome que eu deixo até como uma dica aí para quem quiser, de repente, saber mais a respeito e ler, que é o Daniel Kahneman, que ele é um psicólogo, né? Uhum. Ele foi Nobel de Economia em 2002. Ele tem um livro que é muito famoso, que eu recomendo às pessoas, né? Tenham um pouquinho de paciência e leiam um livro que é rápido e devagar, Duas Formas de Pensar. Acho que a gente pode deixar depois os links, Sim, né? por favor, Eu por acho que isso é favor. interessante, né? E depois nós tivemos outros prêmios Nobel em 2013, 2017, né? Então, existe uma fundamentação muito grande, né? E a economia comportamental, ela não surgiu do dia para a noite. Então, ela vem sim questionar principalmente a questão da racionalidade humana, mas ela não vem desmerecer a economia tradicional. Porque a gente pensa assim, eu acho que é mais interessante comportamento, então a estatística está fora, então não funciona assim. São coisas complementares na realidade. Uma mudança de paradigma, mas são coisas complementares. É muito interessante porque quando a gente trabalha, por exemplo, psicologia, sociologia, filosofia, as métricas são diferentes, né? Então, quando a gente coloca a economia nisso, a gente consegue metrificar ela de uma forma numérica. E isso eu acho muito interessante porque conseguimos tomar decisões mais assertivas, né? Porque quando a gente olha ali a métrica numérica, parece que aquilo fica mais visível e nós temos uma certeza maior de que aquele caminho é o caminho correto. Não necessariamente, mas é uma sensação que nós temos. Não, e o interessante é assim, que por mais que exista muita estatística, por mais que exista muitos relatórios financeiros, ainda assim existem muitos vieses cognitivos, que são erros sistemáticos que podem ser evitados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para simplificar, né, para quem está Uhum. assistindo a gente. Na época da pandemia, existe uma empresa que tem ali, uma empresa de aplicativos, de softwares, né? Que é a Zoom, que é a empresa que justamente faz ali a conexão de videochamadas, uma das empresas, né? Então, muita gente do mercado financeiro no mundo, quando viu a pandemia, falou, não, isso vai explodir, e investiu numa Zoom, que é uma empresa que não tinha relação, não era a Zoom do aplicativo que a gente faz de Aham. videoconferência, né? Então, investiram de uma forma menos racional, porque não foram verificar que elas simplesmente foram em função do nome, e o nome Zoom não tinha nada a ver com a empresa Zoom.
E tem Interessante, algumas né? coisas muito interessantes, por exemplo, o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, eles estudam muito a questão das finanças comportamentais, né? Eles são referência nisso. Então, é a questão que em determinadas épocas do ano, em determinados dias da semana, existe uma tendência de aumento ou de caída da bolsa de valores, né? Então, por mais que a gente tenha muitos números, a gente vê alguns comportamentos que são aparentemente irracionais, mas são previsíveis. O que que você acha essencial, trazendo um pouquinho agora para a questão da educação corporativa? A gente sempre acha, ou conversando, e quando nós mesmos trabalhamos nessa área, sempre que se trata de ensino corporativo, parece uma coisa meio Maçante. maçante, enfadonha, pesada, né? Como é que o que que tu considera essencial para quem tem uma equipe que quer trabalhar nessa área ou que acha importante essa área? Então, Márcia, eu fiz, como o podcast ele é muito organizado, né, tem uma estrutura muito bacana que você me enviou previamente para a gente estar conversando aqui, eu fiz uma coisa que muita gente hoje em dia acho que já faz, que é colocar essas questões em duas IAs. Eu coloquei no DeepSeek e coloquei no ChatGPT para ver quais eram as respostas, Uhum. né? E curiosamente as respostas das IAs são muito parecidas, tem uma certa semelhança do que se responde, né? Que fala sobre a questão do trabalho em equipe, das soft skills, né? Das competências comportamentais. E isso é verdade, né? A gente tem que trabalhar a questão da comunicação, do trabalho em equipe, da inovação, mas eu digo que, na realidade, e que é o que as IAs, pelo menos de uma primeira resposta, porque eu não insisti, né, não trabalham, que eu acho que é fundamental, antes mesmo da gente falar em termos de competências comportamentais, soft skills ou hard skills, competências mais técnicas, é a gente pensar em termos de cultura organizacional. Então, a gente pode fazer um treinamento, porque às vezes muitas organizações, não digo que não sejam bem intencionadas, mas eles querem uma solução a curtíssimo prazo, eles fazem um trabalho em uma hora ou às vezes em alguns poucos dias, eles querem que a equipe esteja motivada, esteja capacitada, que dê resultados, e não é bem assim, né? Então, a gente pode ministrar um treinamento, só que esse treinamento depende também de como aquele ambiente vai fazer com que possa se florescer ou não. Então, eu vejo que são principalmente questão da cultura, dos valores, né? Aí sim a gente entra com a parte técnica, aí sim a gente entra com a parte comportamental, porque senão realmente se dilui muito esse trabalho, né? Não vai ser umas horas, não vai ser um final de semana que a maioria das pessoas vão mudar de comportamento e vão se transformar. Eu acho que isso é um apelo muito exagerado, claro que num final de semana, vamos dizer, algumas pessoas podem realmente ter a vida transformada, mas é algo que tem que ser alimentado. Da mesma forma que a gente tomou banho, se alimentou, né? A gente também precisa não só de uma higiene, mas a gente tem que se alimentar de coisas que nos façam bem, não só do que eu estudo, né? Mas das relações. Então as empresas precisam ter um compromisso que a educação corporativa não é um evento que tem que ser feito em função, por exemplo, Márcia, de uma CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Ele faz uma semana inteira, às vezes contratam Uhum. pessoas caríssimas, né? E o resto do ano não tem mais nada, né? E às vezes a própria educação corporativa, eu insisto muito isso, principalmente na parte de consultoria e mentoria, muitas pessoas dentro da empresa poderiam estar ministrando treinamento e contrata alguém caríssimo de fora, a pessoa ela se sente desprestigiada. Então, nada impede que as grandes empresas que têm recursos contratem sim grandes palestrantes e consultores, seja lá o que for, mas valorizar a equipe também. Então, o engajamento, o pertencimento na educação, a gente fala muito sobre pertencimento, né? É importante, não só Uhum. jogar um monte de informação, que pode ser muito válido, mas o quanto as pessoas estão motivadas realmente a aceitar aquelas informações e transformar em conhecimento. A gente fala muito, quando falamos em treinamento, né? Nós pensamos sempre em aqueles treinamentos motivacionais, né? Que o pessoal, né? Só que nem tudo se resume à motivação, né? Se você Então me... nós temos, só concluindo, nós Vontade. temos um conteúdo técnico muitas vezes, Sim, né? E eu acho que é o mais importante, né? sim, sim, sim. Porque motivação, eu sempre digo, e a minha opinião também, né? Tu vai num treinamento desses, tu vai num evento desses, tu sai dali motivado até segunda-feira. Quando chega segunda-feira, a realidade, a tua motivação ela vai, né, Volta para a diminuindo, né? realidade. Até tu chegar na tua base. E exatamente isso que você está falando, né? Que tem que ter uma continuidade. Mas aí é o seguinte, um conteúdo técnico facilitando esse conteúdo com uma experiência que também vai ajudar a transformar, ou seja, nós estamos falando do técnico e do humano, né? Tem como fazer isso? Perfeitamente. Se quem for conduzir esse trabalho souber que, geralmente, muitas empresas ela investem na questão técnica. Por exemplo, a gente vai contratar um novo software, a gente vai mudar algum processo dentro da empresa e a gente quer saber que a gente quer que as pessoas se aprimorem a dar um determinado resultado, seja no atendimento, seja em venda, seja na produção de algum produto. Só que se a gente, por exemplo, tiver a sensibilidade
de antes de fazer um treinamento que seja mais técnico em relação ao software, em relação a algum processo, vamos dizer, de fabricação, mas você pensar ali como você recebe essas pessoas, alguma dinâmica que você consiga fazer com que as pessoas estejam mais entrosadas, e não só simplesmente que também, Márcia, então o empresário ele está falando assim, está vendo a gente, o empreendedor, né? Pô, mas eu preciso de resultado, né? Isso é tudo muito bonitinho, mas eu preciso, na realidade, pagar as contas no final do mês, né? Então, se você tem um apelo humano dentro daquela questão mais técnica, seja de treinar a pessoa em conteúdos que são mais fáceis de medir, por exemplo, se antigamente, né, as pessoas elas não faziam não só aula de informática, mas aula de datilografia, não sei se você lembra, Marcia. Então, Sim. aí você ia lá, um teste, quantos toques por minuto se você dá na máquina de escrever, né? Então, continua sendo importante que a pessoa ela seja eficiente naquilo que ela faz, que não é mais datilografar em máquina de escrever, mas pensar no lado humano também, e depois daquilo, né? Qual que é a contrapartida que a pessoa ganha com todo esse treinamento? Que ela fala, o que na verdade, Márcia, muitas vezes o empregado, o trabalhador, ele pensa assim, o que eu vou ganhar com isso? A empresa vai ganhar X vezes mais. Exatamente. Embora, Márcia, eu vejo o lado também do empresário. Eu falo assim, pô, mas sou eu que estou colocando a minha vida, eu acordo de madrugada, final de semana, eu tenho que pagar conta, tenho que pagar fornecedor e novas tributações que às vezes os governos eles colocam, então, mas é a ideia de que às vezes você não precisa dobrar o salário dessa pessoa, mas criar condições mais dignas de valorizar esse funcionário que com certeza tecnicamente ele vai ser melhor também. Explica para nós os cursos e os treinamentos que tu faz. E o que as empresas procuram quando te contratam? Então, embora possa aparecer quando eu começo a mostrar portfólio, começo a colocar instituições diferentes, desde universidades, instituições de ensino, uma indústria, eu trabalho mais com comércio e serviço, mas trabalho com o terceiro setor também, né, sindicatos, enfim, parece que há muita coisa até. Só que assim, eu tenho um core, eu trabalho hoje fundamentalmente com uma ciência comportamental mais nitidamente que é a economia comportamental, né? Mas eu trabalho muitos anos com marketing, na área de gestão de pessoas, então se você me chamar para eu fazer um trabalho sobre gestão financeira propriamente, ou contábil, conheço alguma coisa, mas não é a minha área, né? Então, se você falar assim, o que você precisa, Márcia? Eu preciso de um trabalho para motivar os meus funcionários. Mas o que você quer dizer com motivação? É aquela motivação que estoura a bexiga, grita, né? Faz respeito quem acredita nisso, né? Então é muito válido a gente ter, né? As pessoas que de repente façam trabalhos assim, a gente respeita. Mas o que você quer em termos de motivação? Será que não é mudar o ambiente? A gente pode falar sobre ferramentas, né? Que pode levar uma pessoa a estar mais motivada, mas eu trabalho com cursos, com palestras, né? Como muitas pessoas normalmente já trabalham, a gente tem muitas opções interessantes no mercado, mas eu procuro trazer algo um pouco mais lúdico em termos de metodologia, né? Em dinâmicas, em jogos de empresa. O que é um jogo de empresa? É uma dinâmica estruturada, onde a gente tem um ciclo de aprendizagem vivencial. Então, não é só a gente fez uma atividade, aí todo o pessoal sai divertido e subiu na cadeira, sei lá, fez alguma coisa, aí eu pego e concluo pelas pessoas. Não funciona assim. Existe um ciclo de aprendizagem vivencial, que é daquela prática, o que a gente traz para a realidade. Qual que é o link que a gente faz com a realidade. Então, e também, Márcio, um trabalho que eu faço, né, já há alguns anos, é a parte de treinamentos vivenciais, que é tirar, né, às vezes a empresa ela tem essa disponibilidade de tirar ali a sua equipe de uma sala de aula, ou de um hotel, de um auditório, e a gente ir para um ambiente aberto. A gente faz alguns desafios, né, ainda e de novo, né, falando sobre soft skills, liderança, trabalho em equipe, depende do que a empresa quer, né? Mas em um ambiente, por exemplo, e mesmo na parte vivencial, eu procuro fazer alguma coisa que faça sentido, Márcio. Por exemplo, se a gente pegar e ficar fazendo um jogo no ambiente externo. Você fala assim, tá, foi interessante, entendi, foi um trabalho em equipe, mas o que me agrega, além da atividade? Agrega a experiência do que a gente relaciona. Mas eu trabalho, por exemplo, a parte de oficinas de sobrevivência. Então a pessoa, puxa, eu aprendi lá que o ESAON, né, que o militar conhece muito, estacione, sente, se alimente, se oriente, se navegue, tem a ver com planejamento. Você fala, puxa, se eu tiver interesse, né, eu vou buscar mais informação. Então, esse treinamento vivencial agrega não só do que eu vou trabalhar, mas que a pessoa, Márcia, que eu acho que é fundamental, que ela vai depois buscar um livro, que ela vai buscar um outro treinamento, não termina comigo, né? Eu posso estar 20 minutos contigo, mas eu quero que desses 20 minutos te abram portas para outras possibilidades. E é interessante, eu acho assim, incrível, gostei muito de saber que tu faz essas vivências, porque eu acho que realmente é algo que a gente se desafia e conseguimos, assim, superar. Imagina tu passar ali às vezes um local estreito, alguma coisa assim, e tu vai e passa, aquilo começa a te dar uma confiança e que afeta no dia a dia depois. Com certeza. Porque, tipo assim, nossa, se eu fiz aquilo lá,
Isto aqui, nossa, isso aqui eu tiro de letra, E né? uma coisa que é importante, pegando o gancho aí do que você comentou, né? Desde muito cedo eu estudava sobre motivação e imaginava que motivação como muita gente ainda acredita, né? Que você vai desenvolver num final de semana, num curso, né? Então eu vejo que eu posso estar muito motivado, né? Às vezes eu faço a brincadeira, né? Vou desafiar um campeão de MMA, de luta, né? Aí vou treinar uma semana, vou fazer diferentes artes marciais, esportes de luta, de contato e vou desafiar um campeão. Eu estou muito motivado, Márcia, mas não é a motivação que vai me fazer ganhar. Provavelmente eu vou ter um problema muito sério se eu não tiver uma preparação. Então, a motivação é importante, mas a disciplina que a gente ganha com uma atividade física, que a gente ganha aprendendo um instrumento musical, participando de um coral, participando de outras atividades, é tão importante, porque hoje a questão que você falou aí de fazer trilha, né? Não só as pessoas ligadas à educação física, né, que há muito tempo eles falam, há décadas eles falam da importância de você trabalhar a mente através do corpo também. Hoje a gente tem neurocientistas falando que as pessoas mais saudáveis do ponto de vista cognitivo são as pessoas que são ativas, encaminhadas, fazendo musculação apropriada a cada idade, a cada objetivo, né? Então a gente precisa sim dessas atividades, não tem a menor dúvida. E me diz uma coisa, quais comportamentos individuais que são mais comuns, que atrapalham a performance da equipe? Aí olhando já no operacional. Então, existe tanto a questão, às vezes, falar pelo menos um pouquinho, né? Que às vezes o gestor ele reclama da equipe, né? Mas quem contratou, se não foi o gestor, alguém contratou aquelas pessoas. Então as pessoas não caíram de paraquedas. Então houve uma seleção que a própria empresa às vezes não teve a melhor opção na contratação dessas pessoas. Mas a gente sabe que às vezes existe processos seletivos e as pessoas são contratadas e depois elas acabam não se integrando de novo. A cultura da empresa, a política da empresa, a gente fala de política, não estamos falando de política partidária, a gente está falando de regras, né? De normas que têm que ser seguidas, que sejam claras, né? Como é que funciona para eu crescer dentro da empresa, para onde eu posso ir de um cargo ao outro, como é que funciona a questão de bonificação dessa empresa, né? Então as pessoas têm que ter a perspectiva de que vale a pena trabalhar, não só pelo salário, né? Porque uma boa parte da população mundial não vai ganhar, atingir o ápice ali do que talvez ela merecesse ou ela gostaria de ganhar, mas que ela se sinta bem. Então eu vejo que é uma questão muito de seleção, né? A gente tem que estar... E as pessoas se desenvolvem, não adianta treinar, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não é verdade, né? Pau que nasce torto pode morrer torto, né? Mas o ser humano tem a dimensão de mudar. Inclusive, Márcia, as pessoas que talvez a gente julgue que não tiveram a mesma oportunidade em termos de escolaridade, elas mudam bastante, né? Então você pode investir em pessoas, acreditar nas pessoas, que elas vão mudar, né? Existe, Márcia, puxando um pouco para a economia comportamental, falando do chamado viés de confirmação. O que é isso? O ser humano, ele tem uma tendência de acreditar naquilo que ele já acredita. Então, fala assim, pô, mas eu trabalho há 20 anos, 25 anos, né? Quem é você com 20 e poucos anos, né? Aí, e na realidade, esse viés da confirmação, aí eu vou pegar vários outros exemplos para confirmar ou outras pessoas para te mostrar que você está errado, que não adianta você inovar, né? Então, esse viés da confirmação ele é muito perigoso do ponto de vista de você não se abrir para o novo. O fato de eu querer confirmar que eu sei fazer um trabalho não quer dizer que eu esteja errado, mas eu tenho que me abrir para o novo. Então, esse viés da confirmação é um problema. Um outro problema, Márcia, o chamado viés excesso de confiança, né? Não que eu não deva ter confiança, mas o excesso de confiança é quando eu acredito que eu sou muito mais capacitado do que eu sou na realidade. Por exemplo, eu posso ir para uma luta, para um campeonato, estou despreparado. Meu excesso de confiança, esse viés, né, vai fazer com que eu acabe me machucando, sofrendo uma consequência grave. Meu excesso de confiança em finanças, Márcia, porque eu fiz um curso aí online que prometeu milagres, né? Então, eu estou pegando todos os meus investimentos porque eu acho que agora é a hora, meu excesso de confiança, e eu faço uma grande burrada, né? Então, esse é o chamado excesso de viés de excesso de confiança, né? Então, existe essa questão dos vieses cognitivos, né? Então, que as pessoas podem depois até buscar mais para saber a respeito. E existe a questão do ambiente também, né? Então, acho que basicamente isso. Você já falou em vários momentos sobre a cultura da empresa. Eu, particularmente, acho isso muito importante. Olhando, observando, muitas empresas, ou eu até arrisco a dizer, a maioria das empresas, elas não têm uma cultura definida. Exato. Elas têm cultura, mas elas não conhecem. Exatamente. Mas aí, porque a gente falava muito, né, e hoje, entendendo melhor cultura, né, porque era assim, ó, a cultura, a empresa era a cara do dono. Né? O dono era de um jeito, os funcionários todos eram daquele jeitinho também, né? E hoje a gente entende que isso, na realidade, é a cultura de uma forma
que simplesmente aconteceu, né? Ou seja, era o primeiro parâmetro que tinha lá, era a característica do proprietário, então todo mundo seguiu, até porque ele deve contratar pessoas parecidas com o que ele pensa, parecido com o que ele pensa, então, na E é aí realidade, que está o problema. Ele justamente precisaria de algumas pessoas que não conflitem em termos de valores, né, que é diferente, né? Valores, eu tenho uma perspectiva de que isso é ético, isso não é, né? Então, que não conflite em termos de valores, mas que agregue com algo diferente. Falar sobre inovação hoje, para qualquer tipo de negócio, pode ser o carrinho de cachorro-quente, né? Se você não inovar no atendimento, de um atendimento talvez por redes sociais, pela entrega, de criar um processo, de repente, diferenciado, realmente é necessário. Hoje em dia, Márcia, todo mundo exagero, mas muita gente se julga mentora, especialista em venda, todo mundo fala. Eu acho que todo mundo pode falar, mas eu tenho um cuidado em verificar que as pessoas, elas, é como às vezes as pessoas falam, né? É o fracassado vendendo sucesso, né? Então ele quer ter sucesso vendendo sucesso que ele nunca teve, né? Então falta realmente discernimento para as pessoas estudarem, se abrirem, né? Então eu posso ter uma cabeça mais tradicional, né? E eu posso me abrir que a gente tem que inovar em termos, por exemplo, de marketing digital, né? A gente se abrir aí para a geração Z, o que essa geração Z quer em termos de comportamento, e não só ficar criticando, xingando, né? Então eu tenho que me abrir para pessoas novas. Então a diversidade, que é um tema que eu trabalho também, tem um trabalho feito recente com sindicatos em Florianópolis, não quer dizer que você vai misturar minorias mal representadas e colocar tudo no mesmo grupo e achar que vai dar certo. Não, mas são minorias e outras pessoas que às vezes não são integradas que vão pensar diferente. Só que aí, Márcia, precisa de planejamento. Você pode me contratar para fazer um curso de vendas, perfeito, né? Só que às vezes o que você precisa mudar é o processo, porque eu fui no teu restaurante, um dia a batata a porção vinha com 300 gramas, outros com 240, outros com 400, né? Um dia o atendente estava educado, outro dia o atendente estava mal educado porque era outro atendente, então não existe processo. Então você pode fazer um curso de vendas ou melhorar a comunicação da empresa, só que você tem que pensar em termos de processo. Então vamos fazer curso de vendas, de marketing, mas a gente tem que pensar de uma forma mais sistêmica, falta planejamento. Inclusive, um dos grandes motivos, né, que muitas empresas fecham no espaço de tempo muito curto é que não tem planejamento. É o que falta bastante. Ela já vai direto para o impulso, quer ir para a vitrine, mas e como é que produz, como é que a coisa está acontecendo? Processos. E isso está atrelado à cultura, né? Sim, porque quando tu sabe o que tu quer, tu sabe o que tu vai pedir, né? E o que processos tu vai criar. Eu estive na sede do Sicredi, ali em Itapema. Itapema, conheço. Eu acho que é um grande case de cultura e processo. Por quê? Desde nós entramos, ou seja, a recepcionista e todos os outros, até o presidente, aos diretores, porque nós tivemos ali, foi bem legal, porque a gente conseguiu conversar com todos falando a mesma linguagem, né? Então dá aquela coisa, o que acontece para quem está chegando ali, para quem está participando daquilo ali pela primeira vez? Tu entende que aquilo ali é algo que tem. De verdade. Exatamente. Ninguém me pareceu ali que estava sendo forçado a ser simpático, não. Parecia todos integrados e sabendo qual era o seu papel ali. Entendeu? E não quer dizer, Márcia, que essas pessoas não tenham problemas, que essas pessoas não tenham dificuldades, né? Mas é buscar, na medida do possível, manter o profissionalismo, né? E um exemplo que a gente pode falar em termos de Brasil e de mundo são as cooperativas, né? Que a gente tá falando de cultura, né? Mas a gente pega a cultura das cooperativas de uma forma geral, a Sicredi e Itapema eu conheço, né? Eles vivenciam e os valores em termos de cooperação está dentro dos valores e dos princípios do cooperativismo. Então, eles vivenciam algo que é reproduzido no mundo inteiro. Isso que é interessante. Então, às vezes aquela pessoa que reclama demais ali, que os filhos que vão suceder o negócio, ou os funcionários que trabalham, tem que delimitar processo. Porque, de repente, aquilo que eu acho muito fácil, para mim é fácil, mas não é para as outras pessoas. Não tem a mesma história, não tem a mesma personalidade, não tem a mesma visão de mundo. Então, a gente pode, sim, criar processos que sejam mais fáceis de se replicar. E a ideia, mas daí você tira a criatividade? Não, pelo contrário. É aí que a gente aperfeiçoa aquele processo que tem que melhorar, né? Porque se você achar que tá bom, aí você tem um problema também, né? Hoje as pessoas empreendem e acham que esquecem que existe concorrência, fornecedor, tributos, legislação, né? E joga tudo a culpa para os outros, né? Quando na realidade, se houvesse planejamento, ela teria evitado uma boa parte dos problemas. Inclusive, eu já vi alguns casos da pessoa que vai começar um negócio, começa a montar um plano de negócio formalizado no papel. Hoje não é mais necessariamente papel, pode ser um aplicativo. E ela desiste porque ela viu que não tem viabilidade. Ela fica chateada,
mas é melhor você ficar chateado de um período de tempo ali e talvez rever o seu negócio, que a pessoa pode rever, do que perder dinheiro, tempo e se frustrar muito mais na frente, né? E esses mecanismos estão disponíveis em muita coisa grátis, inclusive. Sim, e tem um detalhe, essa questão ali, ela é muito interessante. É aquela coisa, hoje a gente trabalha, né, uma visão de que, nossa, tudo é possível. Tudo é possível, realmente, eu acredito nisto, mas desde que exista um planejamento para chegar aonde você quer, né? E também ver as habilidades e capacitação. Com certeza, ou se a pessoa não se envolve, não procura aprimorar, né? Porque muita coisa mudou e agora as coisas mudam com mais naturalidade. Você colocou um ponto, vou puxar de novo para a economia comportamental, que existe um viés chamado viés da disponibilidade. Então eu vejo, pegar o exemplo que você citou, da pessoa que viu que montou um restaurante, montou uma pousada, seja o que for, e viu o caso de sucesso. E a pessoa está muito motivada, que motivação é importante, né? Mas aí o excesso de confiança, o chamado viés otimista, que é assim, de novo, não é que a gente não deva ser otimista. Pessoas otimistas são mais saudáveis, se recuperam de frustrações de uma forma mais rápida, enfim, você tem que ser otimista, mas tem que ser um otimista dentro da realidade. Por exemplo, quando o viés otimista é quando eu superestimo aquilo que vai dar certo no meu negócio e subestimo o que vai dar errado, né? Sendo que eu vi os exemplos dos restaurantes, dos hotéis, das lojas que deram certo, mas eu não estudei o que deu errado, né? Eu só vou pela parte de otimismo. Aí é um problema também, né? De novo, né? Não é que eu não deva ser otimista, mas eu também tenho que conhecer a realidade. É aí que, como você colocou da economia, a gente tem que conhecer de números, a gente tem que ser mais frio, a gente tem que ser mais calculista, né? Por exemplo, hoje, Márcio, de repente alguém que está assistindo a gente vai no shopping, vai fazer uma compra online, né? E ela quer comprar um celular e juntou todo o dinheirinho dela para comprar um celular. Eu diria, o que você faz? Não compra agora, né? Existe uma coisa chamada lacuna da empatia, que é uma tendência de a gente se julgar que vai ser mais racional do que na realidade a gente vai ser naquele momento. Então você vai comprar um celular hoje, né? Quem está ouvindo a gente, espera, né? A menos que você tenha uma urgência, né? Que tem que ser agora, nesse momento, espera, deixa passar algumas horas. Você vai para o shopping, faz um lanche, deixa a carteira no carro, deixa para voltar no outro dia, depois, poxa, mas eu achei uma coisa mais barata, eu não precisava daquela bota, daquela camisa, daquilo tudo, né? Então, essa lacuna da empatia, então, faz com que a gente seja menos visceral, emocional, e seja mais racional, né? E isso, eu falo como eu que estudo, tem o Richard Thaler, né? Foi o Nobel de Economia em 2017, perguntaram para ele o que ele ia fazer com o dinheiro da premiação do Nobel em Economia. Ele falou, vou gastar de uma forma irracional, brincando, né? Então, mesmo as pessoas que mais estudam estão suscetíveis a tomar decisões que não são as melhores. Então, calma, respira, faz com o tempo, né? Então, hoje está muito, muito acelerado, né? Então, um vídeo tem que interessar em 3 segundos, senão a gente passa, né? Eu tô vendo lá 1000 opções nos canais ali para assistir televisão, sob demanda ali, e eu vi 3 minutos, não gostei, já troco, né? Eu poderia ter filtrado aquilo que eu quero, né? Eu poderia ter usado alguma estratégia, Márcia, que embora seja lazer, as pessoas se frustram, Márcia. Não sei se você já conversou com as pessoas. Passei o final de assistindo um seriado que eu não gostei. Poxa, mas tem quantos seriados de que você imaginar? Vê quais são os mais interessantes, quais são as pessoas que indicam seriados que você gosta, né? Então, a gente pode, inclusive, viver melhor, inclusive em termos de lazer, tempo que sobra pra gente se divertir. Tudo isso, tudo que nós estamos vivenciando hoje é exatamente o oposto da tua dica. Ou seja, é para que eu já clique, saiba mais, compre aqui, né? Então a gente faz a compra resta já. uma vaga. É isso. E nós que também somos de marketing digital, nós sabemos as técnicas justamente para que as pessoas façam isso. Esse é o grande objetivo de quem trabalha com marketing, é a pessoa clicar, ela indicar, enfim. Mas a IA, eu até estava falando há pouco com a Paulinha aqui da Grampani, né, que eu estava elogiando toda a decoração que ela faz aqui, né, e é tudo com muito carinho, né? Aí eu estava falando, a IA vai tomar conta do mundo. Gente, a IA nunca vai conseguir trazer essas sensações para a gente. Ela vai conseguir trazer várias outras coisas, mas a sensação não. Mas a IA vai ajudar a pessoa que fica a melhorar essa experiência. É aí que a grande sacada, Márcia, que não é uma frase minha, né? Estou repetindo o que eu ouvi, não lembro onde, né? Que o problema não é a tecnologia que vai desempregar, são as pessoas que dominam melhor essa tecnologia. Então, se a experiência depende de uma pessoa, estou fazendo um trabalho recente com um Convention Bureau em Balneário Camboriú, né? Então, a tendência é que as coisas sejam automatizadas, que as próprias IAs sejam cada vez mais eficientes. As pessoas que vão ficar no atendimento, é aí que a gente volta de novo, né?
ela tem que ser mais humana, ela tem que ser mais aberta, tem que valer a pena, Márcia, a pessoa que está assistindo a gente, às vezes ela é empregado, vale a pena não te substituir por um totem de atendimento. Você vai falar, não vai. Aí eu digo o seguinte, quem lembrar como era a década de 80, quando surgiu ali as primeiras, os caixas eletrônicos, se não me engano, na década de 80, então, não, imagina, eu gosto de conversar com o caixa. Não, na fila da lotérica, o caixa, imagina, pergunta quem quer ficar em fila de banco, de um banco qualquer ou de uma lotérica, né? Então, a gente quer agilidade. Então, a gente pega essa geração Z, que é cada vez mais acelerada e está preparada e se acostuma com mais facilidade. Então, para a gente quer o contato humano, eles também querem o contato humano. Mas como a gente tem que reforçar essa relação de tecnologia humano, é que vai fazer com que as pessoas ganhem mais dinheiro, né? Acho que não é problema falar de dinheiro. Tem um autor, Márcio, que eu também recomendo para quem está assistindo e ouvindo a gente, que é o Dan Ariely. Ele tem um livro muito interessante, muito legal, que é Previsivelmente Racional, né? E ele conta nesse livro o seguinte, que basicamente o mundo quer 3 coisas da gente. O seu dinheiro, o tempo inteiro o nosso dinheiro, você tem que comprar, você tem que gastar, você tem que consumir o seu dinheiro, a sua atenção, né? Que a nossa atenção agora vale muito dinheiro, né? Aí ele coloca assim, né? Será que a próxima rede social, ela vai ser mais ou menos viciante? Muito mais viciante, né? Porque tem toda uma ciência por trás para fazer com que as pessoas passem mais tempo e que gastem, em que fim, né? E tem outro ponto que também, então, é o mundo que é o seu dinheiro, que é a sua atenção e que é o seu tempo. E tempo não volta mais, né? Então, tempo, Márcia, é vida, né? Então, às vezes, você está num trabalho, você está num negócio que você está completamente satisfeito, aí você vai dedicar e vai se aposentar com uma idade cada vez mais avançada, valeu a pena viver, né? Então tem que pensar que o tempo é vida, né? Quanto que você está vendendo a sua vida, na realidade, todo momento que a gente está vivendo é vida, né? A gente pode prolongar com bons hábitos, né? Mas tempo é vida, né? Então é uma reflexão importante fazer e não quer dizer, Márcia, que a gente não vá trabalhar o marketing digital, que a gente não vai estimular a vender uma promoção, só que a gente tem que ter ética, né? Por exemplo, eu sou completamente contra aqueles profissionais, ditos profissionais, que vão te fazer vender uma coisa que você não precisa. Eu vou te vender o meu carro, mas eu te pergunto, mas Márcia, você dirige? Eu não dirijo. Alguém vai dirigir para você? Você vai tirar dinheiro da poupança? Você vai comprar... Puxa vida, não, mas você não pode vender para Márcia. Márcia, eu vou te vender outra coisa, Márcia. Eu vou te vender um plano de saúde, eu vou te ajudar a fazer um investimento, vou ganhar uma comissão, talvez, da corretora ali de seguros da tua casa, mas eu não vou te vender aquilo que realmente você não precisa. Tem gente que cria um monte de estratagemas, né? Então eu vejo que não confio, né, nessas pessoas. Eu acredito que a ética está sempre embutida em tudo que a gente faz, né? Então a gente não precisa necessariamente poderia fazer um podcast só sobre ética empresarial, mas a ética tem que estar embutida nas nossas práticas, né? E eu vejo que vocês do Minha Camboriú são muito éticos naquilo que a gente fala, né? Então isso é muito importante, porque isso gera uma relação de confiança, né? E não simplesmente a coisa mais exagerada, a coisa mais sensacionalista, só que depois, mas que público você atrai? Teve 1 milhão de visualizações, mas que público? O público não vai ver, aquele não tem credibilidade nenhuma, né? Então, eu acredito que a questão ética, ela continua e tem que ser muito importante, ainda mais no mundo das IAs que a gente está vivendo agora. Você falou na Minha Camboriú e falamos em cultura. A Minha Camboriú, ela é uma empresa com uma cultura muito definida, muito definida. Nós sabemos o que nós queremos, qual é o nosso público e para onde nós iremos. Então, nós temos isso muito definido. Não faz qualquer negócio, e nós não promete que não vai entregar. Exatamente, por quê? Porque ela tem cultura, ela já gera processos relacionados a isso, então o nosso público destinado, nós fazemos tudo olhando para ele, né, entendendo as necessidades dele, como que a gente pode suprir essas necessidades. E hoje, nosso grande objetivo é fazer com que o empreendedor, o micro, o autônomo, aquela pessoa que tem aquela segunda receita, né, que é CLT, mas faz um outro serviço, e que ela possa ter, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela não entende esse mundo digital, que ela possa ter lá o seu espaço, a sua página, onde vai ter tudo organizado sobre ela. O que tu faz? Um pintor, por exemplo, Lucas, um pintor. Onde é que o senhor já pintou? O que foi? Hoje, telefone todo mundo tem na mão, tudo tira foto. Vai lá, faz a sua página Minha Camboriú, bota as fotos dos lugares que já pintou. Vai receber orientação de como se faz. Exatamente. Bota o link para o teu cliente, deixa o link na bio. Mostra o antes e depois, mostra o processo. Exatamente. Então, ali já tem toda uma ferramenta que é simples, fácil de usar, não exige que você tenha que contratar alguém para te explicar como é que funciona aquilo. Então, é só dar uma pausinha, ler direitinho as instruções que tu vai conseguir chegar. E isso, tanto que faz
faz parte da nossa cultura, que seja essa inclusão digital, é que nós temos planos de assinatura? Temos. R$ 49,90, bem É acessível. menos que uma pizza. É menos que uma pizza. Mas nós também temos o plano gratuito. Ou seja, ela realmente, dentro daquilo que a gente diz, que a Minha Camboriú tem que ser acessível a todos, ela é. E não tem pegadinha nesse grátis, né? Não, É grátis e vai continuar. É grátis e vai continuar grátis. Mas eu quero ampliar, quero colocar mais produtos, quero ter um banner, beleza. Aí tem o plano pago, mas daí é uma opção. Claro, né? claro. E não, é tudo muito claro. Né? Por quê? Porque essa é a nossa cultura. E quem nos conhece sabe que isso é de verdade, né? E muita gente pensa como a gente, Márcia. Às vezes a gente está envolto no mercado que se fala de resultados. Existem grandes empresários, existem grandes pessoas que às vezes são nomeadas na imprensa e nas redes sociais, só que você sabe se realmente essa pessoa chegou a ser milionário ou bilionário, pagou todos os impostos, será que essa pessoa, né? Então, às vezes, eu acho que a gente pode admirar figuras, eu admiro alguns grandes empreendedores na parte empresarial, na parte grandes artistas, intelectuais, mas eu procuro ver naquilo que eu vou me inspirar. Eu posso pegar uma pessoa que eu não vou seguir, copiar ela em todos os aspectos da vida, mas eu também vejo em quem eu estou procurando me inspirar, né? Porque tem muita gente que não vale a pena, né? 60% dos bilionários, segundo a revista Forbes, 60% dos bilionários do mundo nasceram bilionários. Então, que é só você começar. Existe, infelizmente, ainda eu vejo há alguns anos, né? A cultura, a ideia, né? A chamada, entre aspas, né? Teologia do empreendedorismo, né? Então, se você montar um carrinho de cachorro-quente, se em alguns meses ou anos você não montar uma rede, você é incompetente. Na realidade, isso não é verdade, né? Então, eu posso ser empreendedor, e isso não é uma fala minha, Márcia. Por exemplo, existe uma outra dica aí, o Fernando Dolabella, né? Que ele fala, esse autor, Fernando Dolabella, ele fala que não é só uma questão de você empreender em termos de negócio, mas é comportamento empreendedor, que ele tem um projeto que ele desenvolve há muito tempo nas escolas, né? Uma criança pode ter um comportamento empreendedor. Se ela vai criar um negócio, é outra história. Ela pode ser ele pode ser um empreendedor corporativo, alguém que está dentro de uma empresa e desenvolve esse projeto. Não está bom. Muito obrigado, sai pela porta da frente, a empresa paga os direitos também que essa pessoa merece, né? E a legislação diz que ela tem que receber, mas o empreendedorismo é muito mais amplo, né? Então, se você começou a trabalhar 1 ano, 2 anos, ou está achando que vai ter um rendimento exagerado, vamos estudar mais um pouquinho, chama a gente para conversar, né? Então, da mesma forma que a Márcia tem essa brecha aí da parte gratuita, eu também tenho, Márcia, tenho muitos trabalhos voluntários que eu faço desde o sistema prisional, com menores, em muitos ambientes onde a maior parte das vezes outras instituições não chega. E é claro que tem a parte paga, como você falou, né? Não dá para viver só na gratuidade, porque a gente não vive das benesses aí, né? Do poder público, né? Mas a gente também procura atender e a gente fica à disposição. E tu tá fazendo um trabalho aqui no UFC, né? No UFC, eu tive o prazer de conhecer o pessoal esse ano, inclusive a gente tem, recentemente a gente vai ter uma reunião do Conselho de Campus, então eu estou bem integrado ali à comunidade. Tem alguns projetos que a gente pretende desenvolver juntos ainda. Que legal, isso é muito bom, né? Isso dá um Ótimo. dá um quentinho no coração também, né? Nós temos assim, um norte aqui na Minha Camboriú, que é descobrir tesouros da nossa cidade. Que a gente sabe que desde que nós começamos, nós descobrimos muitos tesouros. A Grampani é um dos tesouros de Camboriú, porque ela tem vários diferenciais, né? É uma empresa que nós não tínhamos nada semelhante aqui, então é uma delicatessen, é um bistrô. Uma vinoteca. Uma vinoteca, exatamente. Agora nós temos até uma sommelier aqui, né? Então, gente, se você não entende de vinhos, venha comprar um vinho aqui na Grampani que você vai ter assessoria, né? Enfim, harmonização, né? Harmonização, exatamente. Fora os pratos, né, de almoço e jantares, que é sempre uma experiência maravilhosa. Nem falei ainda da parte ali dos pães de fermentação natural. Se você ainda não experimentou o pão recheado com linguiça blumenau, não percam, porque é maravilhoso. Enfim, isto é um tesouro de Camboriú. Eu queria saber de você, apesar de você não ser daqui, mas você é muito próximo de nós e cada dia vai ficar mais. Acho que daqui a pouco a gente vai te mudar para cá. Contem comigo. Lucas, pelo que tu conhece de Camboriú, quem ou o que
você considera um tesouro aqui da nossa cidade? Algo que é muito natural daqui ou faz parte da história, da excelência, né? De qualidade, diferencial? O que seria um tesouro de Camboriú para você? Olha, eu ainda não conheço toda Camboriú na sua extensão rural e da dimensão de muitas empresas que existem aqui, mas eu diria que em termos de comércio, da pessoa de repente fazer um lanche ou conhecer uma cafeteria, né? Eu diria que valeria a pena vir aqui na Grampani, né? Mas existem outras, mas eu tenho que estar onde quem valoriza a gente, né? E realmente o ambiente é muito bom, então a gente pode recomendar que o ambiente que a pessoa que está na região ou passeando aqui por Camboriú ou nas proximidades, vale a pena, venham aqui, né? Conhecer o atendimento e os produtos, mas uma coisa que me veio à cabeça agora, mesmo para as pessoas que não são religiosas, eu acho muito bonita aqui a igreja matriz aqui de Sim. Camboriú, eu acho ela muito bonita, né? Parece que transmite uma energia positiva, muito bem iluminada, né? Então, uma das coisas que mais me marcam do que eu não conheço toda Camboriú ainda é essa igreja. Eu acho que vale a visita. Tanto quem é católico, quem não é católico também acho que vale a pena, que a gente tem pontos a valorizar. Eu acho que a gente vive numa região muito próspera de pessoas trabalhadoras, né? E a gente tem que conhecer Camboriú, tem que conhecer as outras cidades têm que conhecer mais Camboriú, porque eu tô aqui há mais de 10 anos e eu conheço muito pouco Camboriú, né? Tô em Balneário Camboriú, muito em Itajaí, as outras cidades também, mas vale a pena conhecer Camboriú, vale a pena interagir com Camboriú, que é uma cidade que cresceu bastante nos últimos anos, é uma cidade que vai prosperar até em função de todo esse crescimento que está acontecendo. Lucas, justamente por casos como o seu, de pessoas que estão há muito tempo ao nosso redor e que não vieram, não conheciam aqui, que nós criamos a Minha Camboriú. Né? Então, foi para divulgar os produtos, serviços da nossa cidade. Então, esse programa ele é um holofote também para o que a gente tem de melhor. E também, como caso assim, nós trouxemos o Lucas hoje, porque o Lucas é um profissional que, apesar dele não estar residindo em Camboriú, ele está contribuindo muito com Camboriú. E olha só tudo que ele falou para nós, então ele tem uma consistência de trabalho de muitos anos, uma grande experiência. Vamos deixar na descrição do vídeo o contato do Lucas para você aí, empresário que achou muito interessante, né? De repente um treinamento, até uma conversa, né? Para entender até onde começar tudo isso, porque realmente não basta. Às vezes a gente acha que o problema está num local e na realidade está em outro. Às vezes ter essa visão diferenciada de um profissional vai fazer toda a diferença para o negócio. Então é um investimento, né? Às vezes tu fica, mas né, tem outras prioridades, mas exatamente qual é a prioridade? A prioridade que eu saiba para um negócio é que ele prospere. Então, às vezes, a gente fica meio que tapando uma coisa e desistindo a outra. Né? Inclusive, Márcia, eu gostaria que quem está assistindo a gente, seja de Camboriú ou da região, ou talvez, né, a gente atinge o Brasil inteiro, o mundo inteiro, os contatos vão ficar aí na sequência, que realmente, né, a gente pode conversar, se eu tiver disponibilidade, for próximo de onde estou, eu venho, né, e se realmente for só para trocar uma ideia, eu venho, eu gosto de conhecer pessoas novas, eu gosto de conhecer histórias, a gente aprende muito com as outras pessoas, né, puxa vida, mas uma pessoa estuda, quantas pessoas eu conheço que não tiveram oportunidade de estudar muito, são grandes pessoas, não só empreendedores, mas são grandes pessoas que a gente aprende bastante e aprende na vida, né, e que se eu disser que de repente não é comigo, eu inclusive vou indicar, Márcia, aquilo que é grátis, né, tem muita coisa grátis, então fica tranquilo que eu não vou te empurrar nada, né? Não vou te vender aquilo que você não precisa, né? E claro, se houver alguma coisa que a gente puder contribuir, a gente vai contribuir. Obrigada, Lucas, eu que agradeço. Pela tua disponibilidade. Eu sei que tu é extremamente ocupado, então assim é uma honra ter estado com você hoje aqui, nesse dia, né, que nem tá tão apto para sair, né, na rua, né, que tá friozinho, mas eu agradeço muito a tua disponibilidade e todas as trocas que a gente tem feito, né, isso tem sido muito rico, né, até para nós como empresa, então isso está muito, muito gratificante. Eu te agradeço de coração mesmo, e quero agradecer a Paulinha, o Danilo aqui da Grampani, que nos cederam esse espaço maravilhoso. O nosso podcast é um podcast diferente, ele é itinerante, a gente é justamente essa ideia, né? Se você ainda não conhece a Grampani, não perca tempo, venha aqui. A Grampani, ela é maravilhosa no verão,
ela é maravilhosa no inverno, então, assim, independente da estação, aqui é um lugar extremamente aconchegante. E eu acabei não falando, mas a Grampani também, ela faz umas cestas de presentes maravilhosas. E é interessante que é para todos os gostos e bolsos, né? Então dá para te montar uma cesta. Isso é muito importante. E, nossa, um presente com uma cesta da Grampani, eu vou dizer, ó, que eleva o nível do presente, né? Então, obrigada a todos por estarem aqui até agora. Não esqueçam, compartilhem esse vídeo com aquele empresário que vocês acham que está precisando entender um pouquinho mais ou escutar o que o Lucas falou para nós. Então, compartilhe esse vídeo para os grupos de WhatsApp também, que isso aí vai levar. Às vezes a gente compartilha tanta coisa que não é tão edificante, Não agrega, né? Não agrega. Um podcast desse, essa conversa aqui, com certeza vale muito a pena compartilhar com quem a gente gosta. E ficamos por aqui. Até o próximo programa. Tchau!